Senhor Deus de todos os temores. Me livrou o Senhor Deus, me livrou o Senhor Deus. Pode continuar o teclado? Queridos filhos e filhas, abram a primeira leitura de vocês, por favor. Logo na primeira leitura nós temos um contexto, né? Um contexto vital. Esse Sitzleben, ou seja, o contexto da vida, que nos mostra um pouquinho o mistério que nós estamos tendo a graça de hoje celebrar nessa solenidade de São Pedro e São Paulo. Eu vou começar como de praxe. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Agora vocês continuam, por favor. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Que mais? Eram os dias dos pães ázimos. Pronto. Veja bem, companheiro de baderna, escutou bem? Companheiro de baderna de Calígula, o imperador, Herodes Agripa, esse que você acabou de ouvir, obteve deste cúmplice, Calígula, o reino que pertencera ao seu avô, respeitadíssimo na história de Israel, que é o famoso Herodes Magno, que pode ser traduzido como Herodes o Grande, né? Calígula, quem gosta de história sabe, ficou conhecido por seus bacanais, por suas orgias e sobretudo pelos Circus Maximus, que ele mesmo mandou construir, onde, dentre outras coisas, o Circus Maximus parecia um estádio do SIC, daqui de Sorocaba, o estádio do Morumbi, o Palestra Itália, qual você quiser, um estádio, né? E neste Circus Maximus, Calígula fazia corridas e gostava de matar cristãos. Um dos hobbies dele, por exemplo, era pegar um cristão, uma cristã, que a religião era proibida, revestir essa pessoa de pele de animal e soltar leões em jejum, né? E as multidões malucas ficavam na plateia dizendo pega, pega, pega. E era assim que os cristãos eram mortos. Então veja que pessoa simpática, Calígula, né? Esse era o Calígula. E você entendeu que o amigão dele era quem? Herodes Agripa, o neto de Herodes Magno. O novo Herodes, neto do Herodes o Grande, amigo, aspas, oportunista, né? Amigo, essa turma não é amiga de ninguém, né? É difícil encontrar políticos que sejam amigos, né? Muito difícil. É, na verdade, Herodes, portanto, um usurpador. E quer a todo custo, como a maioria dos poderosos de todas as épocas, de todos os tempos, se tornar simpático aos olhos do povo judeu. Era um demagogo, oportunista, bom ator, demonstrava uma observância escrupulosa da lei judaica. O Herodes parecia até ter se convertido ao judaísmo. Ele chegava a oferecer sacrifícios no templo, fazia os rituais de purificação meticulosamente, porque ele queria conquistar o público judeu, porque ele sabia que ele era um usurpador, que ele não tinha direito ao trono, na verdade. Então ele tinha que comprar o povo, comprar a simpatia do povo. Então, e como que essa turma fazia? Não mudou muita coisa. Ainda hoje os políticos fazem da religião palanque, né? Então ele usava a religião, instrumentalizava a religião para se perpetuar no poder. E aí você já sabe, já dizia o antigo ditado da nossa avó, por detrás de todo moralista há sempre um grande vigarista. Querendo legitimar então o seu poder, Herodes acabou se tornando o verdadeiro hipócrita do qual fala Jesus na quarta-feira de cinzas, quando Jesus fala daqueles que fazem as suas obras só para serem vistos pelos homens. E Jesus diz que eles já ganharam a sua recompensa. Pois bem, para impressionar ainda mais os judeus, Herodes faz uma manobra política um pouco mais veemente. Como você acabou de ouvir e de ler, ele mandou matar à espada. Quem mesmo? Tiago, né? E vendo que isso agradou os judeus, ele também mandou fazer o quê?
prender a Pedro, que era o primeiro papa. E aqui tem um plano bem maquiavélico. O plano de Herodes para matar Pedro é na Páscoa. Por isso que o texto diz assim: eram os dias dos pães ázimos. Por que ele queria matar Pedro na Páscoa? Porque Jerusalém, a capital, ia estar cheia de peregrinos. Então ia ser um espetáculo para os judeus. Se a morte de Pedro desse certo, seria uma ótima propaganda eleitoral. Essa é a cena de fundo. Tudo bem até aqui? Após a cena de fundo, agora não adianta estudar, entender e voltar para sua casa do mesmo jeito que você chegou. Então agora vamos para as implicações para a nossa vida. E a primeira implicação é muito interessante. Veja, Pedro está na cadeia na primeira leitura, como você acabou de ler e ouvir. Mas vamos ver quem prestou atenção. Na cadeia, Pedro estava fazendo o quê? Exatamente, dormindo. Às vezes você fala assim: eu não consigo dormir, vou trocar meu colchão. Não estou dormindo muito bem, eu vou mudar meu travesseiro por travesseiro da NASA, porque até por isso está dando dor no pescoço. Tenho certeza que é meu colchão. E Shakespeare vai dizer para nós que a melhor consciência é um bom travesseiro. Quando você está com consciência tranquila, quando você sabe que fez aquilo que era o correto, ainda que tenha te custado, você dorme até em cima de uma pedra. Mas se você não tiver paz de espírito, se não tiver com a sua consciência tranquila, você pode ter o melhor colchão do mundo, colchões Castor, e mesmo assim você não dorme. Por quê? Porque não é uma questão de conforto, é uma questão de espírito. E é muito interessante o jeito que a leitura narra para nós no versículo 6, como Pedro dormia, né? Vamos dar uma olhada, porque vale a pena. Eu achei isso daqui provocante. Olha lá, versículo 6, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó, eu vou começar. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, vamos ver que jeito confortável que Pedro dormia. Vai lá. Pedro dormia entre dois soldados. Bem, vamos imaginar então, você está querendo dormir, está cansado, passou a noite inteira, levou uma chicotada. Aí tem dois caras, um de cada lado, te olhando embirrado. E que esses dois caras te olhando, você dormia? Eu nada, dormia assim, ó, com o olho aberto e o outro fechado. Vai saber o que esse cara vai fazer comigo, né? Olha lá, então, Pedro dormia entre dois soldados. Só aqui eu já não dormia, porque eu sou pecador. Agora não sei você, mas vamos continuar a nossa descrição. Tá, entre dois soldados. O que mais? Preso com duas correntes. Eu fui lá, deixa eu contar para vocês isso. Ô Guilherme, cadê o Guilherme do som? Sumiu? Acho o Guilherme do som, para ele subir um pouquinho aqui para mim o volume. Veja, eu fui lá há 10 anos atrás, lá em Roma. E aí Deus me deu a graça de ver as correntes. Gente do céu, mas eu passei mal, sem brincadeira. Tem um lugar lá em Roma, uma igreja, que tem as correntes que prenderam Paulo. Esse que escreve a segunda leitura, combati o bom combate, tal, né? São Paulo, né? Gente, cada gomo da corrente é desse tamanho aqui. Cada gomo da corrente. Só que não tem corinho, pulseira. Quando você bota coleira no cachorro, não é de bom tom você botar uma coleira no cachorro, só a corrente, né? Porque machuca o pescoço do bichinho, né? A gente põe o quê? Põe uma fitinha de couro, né? Hoje tem uns macacãozinhos, colete, um peitoral, com cachorro. Agora imagina com gente, né? Então você pensa com duas... Aquele ferro, gente, ia cortando o pulso. Eu tirei até foto da corrente para não me esquecer de como essa turma sofria, né? Então, vamos lá. Então lá, com dois caras te encarando, né? Então veja que sono profundo e gostoso. O que mais? Preso com duas correntes. E o que mais? E os guardas vigiavam a porta da prisão. Bem, o Pedro já estava velhinho aqui, mano. Já estava velhinho, não estava muito mais novo não. Você fez as contas de quantos homens botaram para olhar Pedro? Quantos eram? 4? 16, que é 4 vezes 4. 16 homens para um velhinho. Parecia um assaltante de alto risco, né? Esse homem é um perigo. Imagina o Pedro aqui. Ô Pedro aqui, 16 homens assim, ó. Tinha medo do homem, não? Por que você acha que esses caras colocaram 16 caras para olhar um velhinho? Porque quando você está com Deus, você é mais poderoso que uma bomba atômica. Todo cuidado é pouco.
Entende a diferença? Bem, então você veja que interessante, Pedro dorme. Mas por que Pedro dorme? Ah, porque estava com sono. Não. Pedro dorme porque seu sono é a expressão da paz mais profunda que existe. É aquela paz que meditamos a semana passada, quem veio à missa, de Jeremias no fundo do poço. É aquela confiança de São José. Cadê? Está desse lado. Eu sempre costumo com esse lado. É aquela confiança de São José que o fez dormir, mesmo depois de não ter entendido muito bem o que estava acontecendo com a sua Maria. José vai dormir. Veja aqui a primeira janela. Olha lá. Viram? Primeira janela. José dorme. É a tranquilidade de Jesus que dormia no barco agitado pelas ondas, com a água entrando para tudo quanto é lado, porque confiava no Pai que lhe botou dentro daquele barco. É um sinal de abandono, de serenidade, de entrega total ao Senhor. É aquilo que o Salmo 131 vai dizer, diga comigo: em ti, meu Deus, a minha alma está tranquila. A minha alma está tranquila. Como a criança nos braços de seu pai. Como a criança no braço de seus pais. Filha, você que está com a criança, vem aqui, por favor, pode vir, tenha medo. Sobe aqui. Sobe aqui. E vira de frente para o povo com o seu bebê. Como é o nome do seu bebê? Sobe mais um degrau, por favor. Olha para essa mãe com essa criança e recita o Salmo 131. Olha para ela e fala comigo: em ti, meu Deus, a minha alma está tranquila, como a criança nos braços de seu pai. O nome dela é Luísa Helena, né? Você é a madrinha? É mãe 2 vezes. Madrinha é mãe. Mas não pode deixar ela aí. Pode deixar ela aí. Quero ela de modelo. Como o nome da menina é Luísa Helena, então tem umas perguntas a fazer. Pode sentar um bocadinho. A Heloísa Helena, ela está preocupada com a conta da luz? Não. Ela ficou nervosa se vai ter leite? Também não. Reclamou se está pagando Wi-Fi? Não. Ela não está nem aí. Porque ela sabe que isso é dever da mãe dela. É isso que o Salmo está falando. Em ti, meu Deus, a minha alma está tranquila, como uma criança nos braços do seu pai. Não me interessa se vai ter leite ou não vai. Isso é o problema do meu pai. Quem vai se preocupar com isso é meu Deus. Essa é a confiança de Pedro na prisão que faz ele dormir acorrentado. Entendeu bem a diferença? Pode voltar para o seu lugar, por favor. Essa é a confiança que nós precisamos ter. Muita gente está sofrendo de insônia, de síndrome do pensamento acelerado, né? Porque as pessoas quase nunca estão onde elas estão. Reparou isso? Nem no namoro a pessoa está presente. Está no namoro já pensando na outra. Está casado pensando em outra. Está na missa pensando no almoço, né? A pessoa nunca está onde ela está. É a síndrome do pensamento acelerado. Eu estou bobo de ver a quantidade de pessoas que vêm pedir oração para mim por causa da síndrome das pernas inquietas. Sabe disso? A pessoa não consegue dormir de jeito nenhum e dói a perna, e a perna começa a dar um calafrio, e a perna vira para lá, vira a perna para cá, e é 3 da manhã e vira para lá. Parece uma dança de cabaré, né? O que está acontecendo? Nós estamos virando uma sociedade que está adoecendo, porque nós perdemos a nossa confiança em Deus. Essa que é a verdade. Nós não estamos confiando mais. Nós não estamos mais aprendendo a ser bebês nas mãos do Pai. E aí a quantidade de pessoas, não precisa levantar a mão, tomando remédio para dormir, está lá em cima. E o pior é que o Zolpidem da vida e outros remédios estão fazendo as pessoas ficarem o quê? Esquecidas, que está dando problema de memória. Nós não podemos resolver tudo com remédio. Não sou contra os remédios, nós não somos contra a ciência, mas acontece que muitas e muitas vezes está faltando o quê? Uma vida de oração, uma vida de espiritualidade, uma vida de meditação da palavra de Deus. Por isso nessa missa eu estou rezando pela libertação das pessoas que não conseguem dormir e que têm o pensamento acelerado. Então reze comigo: Senhor, ao redor de mim, tudo seja silêncio e calma. Tudo seja silêncio e calma. Envia teu anjo da paz. Envia teu anjo da paz. Como enviastes a cela de Pedro. Como
aliviastes a cela de E Pedro, como prometestes no salmo de hoje. e como prometestes no salmo de hoje. Relaxa meus nervos, Relaxa-me os nervos, sossega o meu espírito, sossega o meu espírito, solta as minhas tensões, solta as minhas tensões, inunda meu ser de silêncio inunda meu ser de e silêncio de serenidade. e de serenidade. Vela por mim, Pai querido, Vela por mim, Pai querido, enquanto eu me entrego confiante enquanto eu me entrego confiante a um sono restaurador, a um sono restaurador, como uma criança que dorme feliz como uma criança que dorme feliz nos braços de seu Pai. nos braços de seu Pai. Amém. Amém. Então você vai dormir em paz, não agora, de noite, certo? Enquanto Pedro dormia, o que a igreja fazia? A igreja rezava. A primeira função da igreja é rezar. A igreja não é uma ONG. Vocês têm que entender isso. Sobretudo quem trabalha na coordenação, nas pastorais. Nós temos que entender. A igreja não é uma instância social, uma organização não governamental. A igreja, em primeiro lugar, como esposa de Cristo, é alguém que ora, que reza. Depois a nossa oração vai nos fazer perceber o que as pessoas estão precisando. Tem que tomar muito cuidado com uma igreja muito hiperativa, né? Que quer fazer às vezes do posto de saúde, quer fazer às vezes do presidente, quer fazer às vezes do prefeito, quer fazer às vezes do vereador. Não, nosso papel não é esse. Nosso primeiro papel é rezar. Às vezes as pastorais se reúnem muito para fazer coisa e pouco para rezar. Tem que tomar muito cuidado com isso. Se vocês começarem a fazer muita coisa, daqui a pouco vocês desanimam. Vai ter dia que vocês vão se reunir para não fazer nada, para rezar. E rezar vocês estão fazendo tudo. Quando não tiver nada, reza o terço. Adora o Santíssimo. Convida a sua pastoral, o seu grupo para ir na capela do Santíssimo. E não façam nada na presença do Senhor. É aí que você faz tudo. Vocês às vezes querem abraçar o mundo e acabam não fazendo nada. Percebe que não tem nada, porque não reza antes. Nossa primeira missão é rezar. Nós não somos uma prefeitura. Não somos, tá? Não somos, o que mais? O posto do bairro também não somos. Nós somos uma igreja que ora, que congrega, que adora. E depois sim, ela vai fazer outras coisas. Tomem cuidado. Às vezes a gente está trabalhando demais e rezando de menos, tá? E quando você trabalha muito e não reza, o seu trabalho não dá fruto. Não dá fruto, porque você não consagrou ele primeiro ao Senhor. Então veja bem, o Papa Bento XVI vai dizer: é a igreja que impede o avanço do inferno sobre a terra. O inferno não ganhou ainda porque é da igreja. Senão o inferno já tinha tomado conta de tudo, minha gente. É inferno para tudo quanto é lado. Está escrachado. Antes era disfarçado, agora está na cara. A igreja impede o avanço do inferno sobre a terra. Notemos também o poder da oração. Se o anjo foi à cadeia para libertar Pedro, e foi a oração da igreja que mandou o anjo lá. E preste atenção nisso que eu vou dizer. Orar é mandar um anjo para aquela situação que você não pode resolver. E às vezes não é uma situação, né? Às vezes é uma pessoa. Quando você se sente impotente em relação a uma pessoa, experimentar sua limitação e perceber que você não pode fazer nada por ela, faça tudo, reze. E o Senhor envia um anjo lá onde você não consegue ir. E vai. Sabe? Às vezes nós não conseguimos chegar até uma pessoa, seja porque está distante ou porque ela coloca barreiras. O que você faz? Reza. E Deus manda um anjo, porque não tem prisão que o anjo do Senhor não arrebente. Interessante também anotar o momento em que Deus envia seu anjo para libertar Pedro. Não foi de manhã, não foi de tarde. Foi quando? De noite. Por que de noite? Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Eu já falei isso aqui, mas a turma esquece. Na Bíblia, que é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, nada é por acaso, nenhum detalhe. Não pensa que colocou, era o dia dos pães ázimos. Não. Tudo tem um porquê. Na Bíblia tem cada detalhe. É de uma riqueza incrível. Não podia ser cedo, não podia ser à tarde. Tinha que ser à noite. Por que tinha que ser à noite? Quando a escuridão mais se aprofunda. Quando parece que o mal vai ter a última palavra.
e vai vencer. É aí que Deus triunfa. Não foi em vão que seu divino Filho, às 3 da tarde, morreu na hora das trevas, na hora mais escura, quando Satanás pensou que havia ganhado. Porque é nos nossos fracassos que Deus triunfa. E por falar que é nossos fracassos que Deus triunfa, olhemos um pouco mais para a figura de Pedro. O Senhor lhe chamou de rocha e de pedra, mas não de qualquer pedra. Em aramaico, língua materna de Jesus, essa pedra quer dizer pedra de construção, através da qual algo grande e belo pode ser construído. Jesus falou: Pedro, Simão, tu és rocha, Keifa, tu és pedra. Mas a verdade é que lá na frente, Pedro não vai se sentir uma pedra. Pedro vai se sentir um fracasso. Lembra? Porque ele negou o Senhor quantas vezes? 3. Se pedra remete à ideia de firmeza, de fortaleza, Pedro se sentirá mole, extremamente frágil, por negar o seu mestre, seu melhor amigo por 3 vezes. E mesmo assim o Senhor lhe confia seu bem mais precioso, que é a igreja. Aí Pedro vai entender aquilo que São Paulo vai nos ensinar: é quando me sinto fraco que eu sou forte. Tem uma cena na série The Chosen que me fala muito forte ao coração, que é quando Maria Madalena recai. Ela tem uma recaída, e quando ela recai e volta para a vida velha, ela não tem mais coragem de voltar, porque ela não consegue encarar o Senhor. E alguns discípulos vão procurá-la e ela volta, né? Mas ela ainda não consegue olhar para Jesus. Ela fala: depois de tudo que ele fez por mim, como que eu fui cair de novo? Eu acho tão lindo quando aquele ator que interpreta Jesus olha para Maria Madalena, sorri e fala assim: Maria, você achou mesmo que depois que dissesse sim, nunca mais você iria cair? Que coisa linda. O Senhor que chamou você e a mim já anteviu até mesmo as tuas quedas futuras, e mesmo assim acredita em você. Às vezes eu encontro alguns de vocês, né? Eu hoje até atendi confissão aqui de manhã, e isso acontece comigo também. Às vezes a gente desanima. Por que a gente desanima? Porque você não conseguiu perseverar como você queria, você não conseguiu ser fiel como você queria, você não conseguiu rezar como você queria. Aí você olha e fala assim: quer saber? Não sei se já aconteceu com você, já aconteceu comigo. Eu olhei bem para mim mesmo e falei: eu vou desistir, porque eu acho que eu não tenho jeito. O catolicismo é para outros, para gente mais ferrado do que eu. Eu sou um pamonha. Se você se sentiu assim alguma vez, parabéns, tu és Pedro. E o fato de Cristo falar que tu és Pedro não significa que você vai ser sempre uma rocha, que você vai ser sempre forte, que você vai sempre acertar, mas que todas as vezes que você cair, Ele sempre vai te perdoar. Ou será que você achou que depois que fosse batizado e dissesse sim, fizesse encontro de casais, nunca mais você iria cair? E aí então São Paulo vai nos dizer, diga comigo em Filipenses 4,13, diga com o padre: tudo posso. Tudo posso naquele que me fortalece. naquele que me fortalece. Entendeu bem? Então olhar para São Pedro e olhar para São Paulo deve nos encher de esperança. São Pedro porque também começou a fugir de Jesus depois que o negou, chorou amargamente. E São Paulo vai escrever falando assim: meu Deus, toda vez que eu vou fazer o bem, eu acabo fazendo o mal. Eu faço o mal que eu não quero, não o bem que eu desejo. Quem me libertará desse corpo de morte? Gente, como eles são humanos. E porque eles são humanos, a santidade é possível também para mim, também para você, que caímos muitas vezes e queremos tanto fazer o bem, quando a gente vê, faz o mal que não quer. O importante é quando a gente cai, deixar que Cristo nos levante. Queridos filhos e filhas, para terminar, é interessante, muito interessante o modo como Deus triunfa. Lá no Vaticano, no centro da Praça de São Pedro, há um belo obelisco. Os peregrinos vão lá e nem prestam atenção. Esse obelisco tem 40 metros de altura.
Eu não sei se está projetando aí. É a Praça de São Pedro, né? Então você veja, tem a Praça de São Pedro, como você pode ver. Exato. E lá no centro tem esse obelisco, lá no centro, de 40 metros de altura. Esse obelisco aí é de mármore puro. Esse obelisco pertencia a um cara chamado Calígula. Lembra que eu falei no começo da homilia que era amigo de quem mesmo? De Herodes. E esse obelisco o Calígula conseguiu quando o Império Romano dominou o Egito. Então esse obelisco é egípcio. Ele era ofertado ao deus Ra. Ra na religião egípcia é sol, por isso que chama Faraó. E o Calígula trouxe em navio como troféu de guerra. Quando chegou em Roma, ele falou: o que eu vou fazer com esse obelisco? 40 metros de altura. Aí ele falou: já sei, vou botar para enfeitar o meu circo. Lembra dos circos máximos, onde ele matava cristão? Então ele colocou esse obelisco no centro do circo dele. E ali os cristãos eram comidos pelas feras. Que interessante. Aí no ano 64, o Nero resolveu também fazer um circo. Só que o Nero foi mais vaidoso. Um era mais vaidoso que o outro. O de Calígula chamava Circos Máximos e o de Nero, Circo de Nero. O Nero era um doido, né? Quem estudou história sabe disso. Para subir ao poder, antes, ele botou a mãe num barco, falou: mamãe, estou pagando um passeio para a senhora. E furou o barco por baixo. Falou: tchau, mamãe. Coitada da mulher, né? Tentou matar a própria mãe, né? Com passeio de grego, né? Um presente de grego, né? O Nero. Para os amantes de computação, alguns anos atrás, a gente queimava CD, lembra? Com o Nero Burn. O símbolo era o Coliseu pegando fogo. Porque Nero fez o quê? Botou fogo em Roma. Enquanto a turma morria queimada, Nero tocava violino, né? Olha que cara doido, né? E pasmem os senhores, à noite ele achava que Roma estava muito apagada. Ele queria iluminar, então ele fazia postes humanos com cristãos e botava fogo para ver a cidade acesa. Era assim. Quem matou Pedro? Nero. Onde? No circo. E aí o Nero falou assim: eu quero o obelisco do Calígula no meu circo. Pegou esse mesmo obelisco e botou no circo dele. Então São Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, à sombra deste obelisco. Qual foi o ano que Calígula trouxe esse obelisco para Roma? O ano 37 da nossa era. Olha que interessante. E Pedro morreu quando? No ano 64 da nossa era. Você percebeu? Onde Pedro e Paulo foram humilhados, hoje eles são exaltados. Mas passe mais adiante, por favor. Quando você entra na Praça de São Pedro, de um lado você vê São Pedro em mármore, com a chave na mão. Passe adiante. E do outro lado você vê São Paulo com a espada, porque lhe cortaram a sua cabeça. Outra coisa interessante é que o circo de Nero, para quem não sabe, ficava na encosta de uma colina chamada Vaticanos. Por isso o Vaticano chama-se Vaticano, porque Roma tem 7 colinas, né? Mais adiante, por favor. Hoje está na moda a gente fazer imagens de drone, né? Mas já naquela época o Vaticano foi feito para ser visto de cima, formando a figura de uma chave. Ali é o cabo da chave, que forma uma cruz, e ali é a entrada da fechadura, porque tu és Pedro. Te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Mas volta o obelisco, que eu vou dar um upgrade para vocês. Volta o obelisco. Esse obelisco ali na base dele, de mármore, tem 4 faces. Nessas 4 faces, o Papa Papa Pio V, no ano 1586, olha como o Brasil era jovem, né? 86 aninhos de descoberto. Em 1586, o Papa Pio V mandou gravar, inspirado pelo Espírito Santo. E a turma vai lá, passa no Vaticano, mas nem dá bola.
mandou gravar um pequeno exorcismo. Então quando você vai lá, você pode inclusive passar a mão e você sente em decalque um pequeno exorcismo. E o que diz este exorcismo? Naturalmente em latim: Et crux Domini, eis a cruz do Senhor. Fugite partes diversas, fugi potências inimigas. E aí bem no centro está escrita essa coisa mais linda: Vincit Léo de tribo Judá. Vence o leão da tribo de Judá. E desse modo, a Praça de São Pedro denota simbolicamente o enfrentamento entre o bem e o mal, que acontecerá até o fim dos tempos. E o exorcismo do Papa impede o demônio de chegar à sede de Pedro. Porque de acordo com a promessa de Jesus no Evangelho de hoje, diga comigo: o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Nunca poderá vencer. Entendeu bem? Se Pedro e Paulo triunfaram no meio da dor, no meio do sofrimento, por amor a Cristo, nós também triunfaremos, se seguindo o exemplo deles, permanecermos fiéis na fé dos apóstolos de 2000 anos que nós recebemos. E o bonito é que quando Jesus falou sobre essa pedra, vou construir a minha igreja, é claro que ele disse que é sobre a fé de Pedro, não é fisicamente. Mas Deus é tão delicado e romântico, que quis que a igreja dele fosse até fisicamente edificada sobre os restos mortais de São Pedro. Por isso, com fé, São Pedro e São Paulo, rogai por nós.